Saudações, ó, irmãos bastiões. E aí, como estamos? Quinta-feira, ó, começa aquele sorrisinho no canto da boca, vai acabar a semana, vou ficar relaxado, vou tomar meu Beer Night. Tudo que você está pensando é em gastar. Você não está pensando em fazer uso do nosso papo de terça-feira, não está pensando em fazer uso do nosso papo de ontem, que é educação financeira, você quer gastar. E aí, hoje, Arnaldo Vergueiro, esse que vos fala, Arnaldão, o Bastião, vem por meio desta ter uma conversa contigo sobre empreendedorismo. Tu tem um negócio? Teu negócio está bem? Não. Vamos melhorar. Teu negócio está bem? Tá. Vamos abrir uma outra coisa. Por quê? Até para você gerar valor para os teus dependentes. Isso é uma coisa que é de uma importância absurda. A ideia de você ensinar não é o preço, mas o valor das coisas para as gerações mais novas, porque eles estão aprendendo isso de uma forma muito equivocada. E aí nós vamos levar um papo aqui, é o papo inicial mesmo de uma ideia de empreendedorismo. E aí a pergunta que eu faço é a seguinte: por que o brasileiro acha que para empreender tem que ter um CNPJ? Não, para você poder montar um negócio, você tem que abrir uma empresa. Você pode começar sem ter a empresa. Vai amadurecendo, em determinado momento, os impostos podem começar a se tornar mais pesados na condição de pessoa física, e aí você parte para um CNPJ, mas parte ali para um meio, uma coisa menorzinha, entendeu? Mas nós precisamos equilibrar a mentalidade empreendedora versus apenas vender algo. Nós temos que entender a dinâmica dessas coisas. Você vender alguma coisa, tudo bem, é uma coisa. Não é exatamente empreender. É isso que nós precisamos entender como diferença. E a diferença faz toda a diferença. Concorda? E aí nós precisamos pensar o quê? Que a maioria acha que empreender é simplesmente vender alguma coisa. Não é. Mas empreender de verdade, ter ali o comprometimento com o que está sendo feito, é começar a empreender dentro da cabeça e não com o produto. Nós temos que pensar como empreendedores. A questão de ter o CNPJ é uma coisa posterior, mas primeiro você precisa pensar como empreendedores. Vocês querem um exemplo? O nosso canal. O Último Bastião é tratado pelo meu diretor, Kevin Couto, pelo Felipe, grande Felipe. Um abração, Felipe. É tratado pelo Felipe como um empreendimento. E eu, gente, eu sou escravizado aqui, ó. Eu sofro todo dia. Quando eu não estou no tronco, eu estou aqui gravando. E aí, brincadeiras à parte, é isso que eu quero que vocês entendam. Nós levamos isso aqui como uma empresa. Nós temos dia e horário marcados para as gravações, os nossos compromissos, a nossa estrutura. Isso tudo tem que ser levado em consideração para você poder fazer o quê? Ter o melhor retorno. Então, isso aqui é um negócio para a gente. Eu vou contar uma coisa que está acontecendo agora. Agora vai ficar meio de volta para o futuro, né? Eu vou lá, conto uma coisa da frente, porque a gente grava com uma certa antecedência. Mas nesse exato momento, já tem pelo menos 15 dias que os shorts, os vídeos curtos, começaram a ir ao ar. E aí, no primeiro dia, em 2 dias, o primeiro vídeo, que foi o vídeo de segunda-feira, na terça-feira ele tinha 4.200 visualizações. Cara, o segundo, que no caso foi o que foi ao ar ontem, batendo quase 2.000 visualizações. E aí a gente começa a ter como retorno algo muito maior e melhor do que o retorno financeiro. O lucro que nós passamos a ter é muito maior do que um retorno financeiro. Em coisa de mais ou menos uns 2 dias, estou falando como empreendimento. Estou falando como um empreendedor que está aprendendo isso aqui com vocês. Eu não nasci sabendo isso aqui, não. Eu não sei nada, gente. Eu estou aprendendo. E aí, o número de visualizações sempre é muito maior. Já estou falando isso para quem amanhã depois tem a ideia de montar um canal, que é mais um empreendimento. Porque isso aqui, gente,
dá retorno financeiro. Você tem umas métricas ali do YouTube que você tem que respeitar. Você, ultrapassando essas metas, você começa a ser remunerado. Por isso, que me corrija o meu diretor. Diretor, estou falando aqui, ó. Mas ele é capataz, tá? Ele vem capataz. Ele com aquele ajudante de ordem dele, que já chega de capuz, o tal do Felipe. Dá até medo. E vou eu pro tronco e lelê, 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 lelê. E estão me batendo, porque eu tenho que dar produção. Brincadeiras à parte. O ambiente aqui é mais do que familiar, é uma coisa que, assim, quando a gente termina a gravação, já dá saudade do próximo dia de gravação. É muito forte isso para a gente. E aí, os shorts não começaram a ser computados como visualizações, que isso leva um tempinho. Estou dando bizu para vocês porque eu estou aprendendo isso na prática. Mas nós tivemos, em 2 dias, um número de inscritos no canal muito maior do que o que nós tivemos em, de repente, 10 dias. As pessoas começam a ver os vídeos curtos e elas começam a se interessar e começam a seguir. Quando esse vídeo for ao ar, é 15 dias depois, mais ou menos, da gravação. E ele já chega embalado, porque o próprio YouTube ele está preocupado com o teu engajamento, com o teu comprometimento com o negócio. Os podcasts que as pessoas veem hoje, que são empresas que hoje tem podcasts famosos aí que ganham uma fortuna. Os caras têm uma estrutura por trás das câmeras que é algo sensacional. Por conta de quê? Do retorno financeiro que tem. Mas o retorno maior não é o financeiro, é a visão do empreendedorismo. É isso que as pessoas precisam entender. A gente precisa pensar maior. E aí, quem empreende não pode ser funcionário da sua própria empresa. Você precisa entender que se você o empresário, eu não vou falar patrão, não, porque eu acho essa palavra um pouco fora da realidade. O grande mestre Silvio Santos dizia que eram as colegas de trabalho, os colaboradores. Então, você, quando é o cara que assina, o cara que paga a conta, eu vou falar assim, o cara que paga a conta, você não pode pensar como funcionário. O funcionário tem expediente. Ele entra às 8, sai às 5. Na verdade, isso está errado. Ele deveria entrar um pouco antes das 8 e começar a trabalhar às 8. Ele deveria parar de trabalhar às 5 e sair um pouco depois das 5. Até mesmo para ele mostrar comprometimento com o trabalho. Porque essa também é uma outra visão, tá? Empreendedora. Quando você vê que o teu funcionário ele está preocupado com o horário, não tem o comprometimento com o trabalho, com a tarefa dele diária, bote sua barba de molho. Aviso de quem já passou por isso algumas vezes. E aí, muitas microempresas, o microempresário ele vira escravo do seu próprio negócio. Por quê? Porque ele não enxerga, ele não tem a visão gerencial, ele tem a visão operacional. Não, eu vou fazer isso aqui, porque aí eu não preciso pagar ninguém para fazer. Aí ele não se libera para uma coisa maior. Ele não se proporciona ter a oportunidade de fazer algo maior. Entendeu? Então a gente tem que começar a pensar de forma gerencial. Até mesmo porque você, amanhã depois, quando você contratar alguém, ainda não estou falando de contratação, se vai ser carteira assinada, se vai ser por meio de um MEI, né? Não falei nisso, mas estou falando o seguinte: a ideia de você contratar alguém, mas você precisa saber o serviço. Depois que você souber como aquilo ali realmente funciona, delegue a função a alguém e passe para o estágio superior. Para quê? Para que você consiga ter tempo para sair do operacional e vir para o gerencial. Inicialmente, você vai trabalhar aí 16 horas, quando você não tem nenhum negócio. Pode contar aí, você vai trabalhar pelo menos umas 16 horas por dia, por um tempo, até você entender toda a dinâmica e começar a delegar as funções e as pessoas. Tendo compromisso, você tem que ter pulso firme. Empresário não é amigo de ninguém, porque na hora de pagar as contas, de pagar o salário, a amizade fica de lado. E aí, se você já tiver alguma coisa, você pode botar aí mais umas 5 horas, 6 horas por dia de trabalho desse teu plano B. É uma coisa que é bem pensada em relação a isso. E aí, se você não pensar dessa forma, você vai entender que o CNPJ ele é uma prisão, não um negócio lucrativo
e escalável. Porque a ideia do negócio, gente, o empreendedorismo, a ideia é que o negócio seja escalável. Você vai ter estágios onde você tem ganhos, entendeu? Você vai crescendo a tua dinâmica empresarial, vamos dizer assim. E aí o erro de não calcular o retorno real do investimento, que eu acabei de falar sobre o nosso canal aqui. O erro de você não calcular esse retorno real, ele pode te causar danos irreversíveis. Nada disso também é da noite para o dia. Nós temos que dar tempo ao tempo, entender a realidade das coisas, entender as circunstâncias, entender as pessoas. Olha só, seres humanos, nós somos falhos. É isso que precisa ficar bem claro. Então, nós temos que ter limites em relação ao que possa ser exigido da gente. O empreendedor brasileiro, agora eu vou falar especificamente do empreendedor brasileiro, ele raramente ele calcula ROI, o custo de cada venda. Essa venda me custou tanto. Aí tem ali valores da empresa, que são custos fixos, tem valores da empresa, que são custos variáveis. E o que são esses custos variáveis? Comissionamento. Esse comissionamento ele serve, inclusive, como um estímulo para esse funcionário, para ele pensar no crescimento da empresa. Gente, eu espero que um dia a gente consiga ter um raciocínio próximo que eu tive de uma aula que eu tive de um colega durante uma pós-graduação. Eu tive um colega japonês, que eu não sei o que ele veio fazer numa pós-graduação no Brasil, e aí ele falou assim, vocês sabem qual é o erro dos brasileiros? Olha, eu acho que essa pós tem quase uns 20 anos que eu fiz. Ele falou o seguinte, o erro do brasileiro é querer comparar 5.000 anos de tradição com 500 anos de sacanagem. Eu escutei isso, tem mais ou menos, isso foi mais ou menos ali em 2002, para 2003. E aí ele contou uma coisa, o pessoal brincava muito com ele, sacaneava, com essas brincadeiras que as pessoas fazem com o japonês. Né? E aí ele falou que na terra dele as pessoas têm a mentalidade de fazer hora extra de graça para a empresa quando a empresa vai mal. Quando a empresa fica bem, eles fazem hora extra de graça por orgulho da empresa que trabalham. Gente, isso é uma mentalidade muito fora da caixa. Foi quando um amigo, uma certa vez, me contou que ele teve em Berlim, e ele em Berlim, ele numa estação de metrô, o que aconteceu? Ele, quando chegou na cancela, né, para passar, né, na estação, ele viu que tinham várias cancelas e tinha uma cancela vazia, que ninguém passava. E todas as pessoas passando por outras cancelas, mas não passavam por aquela cancela. E aí ele perguntou para a guia, né? Por que ninguém usa aquela cancela ali? Aí ela explicou que aquela cancela seria para quem não tem condições de pagar. E aí a pessoa passa por ali de forma gratuita para poder pegar o metrô. E aí ele, com pensamento brasileiro, malandro, pensamento brasileiro, ele falou assim, mas por que ninguém passa por ali se é de graça? A guia respondeu a pergunta com uma outra pergunta. E por que passariam de graça se as pessoas têm condição de pagar? Então a ideia de você passar de graça dentro de uma outra mentalidade explica para você que isso é vergonhoso, entendeu? Você usar o meio de transporte público de forma gratuita quando você tem condições de pagar é inconcebível. Isso aí é fora de cogitação. E aí você precisa entender que o maior investimento que você possa fazer é no teu próprio negócio. E aí você gasta, investe, trabalha, mas não mede o retorno. Quando você começar a medir o retorno, entender a dinâmica. Hoje, por exemplo, nós trabalhamos aqui, o pessoal que trabalha, o diretor, ele tem a remuneração que é cabível a ele, porque ele está trabalhando. A pessoa responsável pelos vídeos tem a remuneração dela. Eu sou o empreendedor. O risco tem que ser todo meu. Mas isso não quer dizer que no momento em que a coisa der resultado, eu não tenha que partilhar isso com o restante da equipe. Olha o pensamento fora da caixa. O risco é meu, a responsabilidade é minha, mas os dividendos amanhã depois
os lucros devem ser divididos com a equipe. Sabe por quê? Porque a equipe é o maior e melhor investimento que o empreendedor possa fazer. Palavras de um cara que não conhecia muito desse negócio de empreendedorismo, não sabia nada, não. O cara fraco, tal de Antônio Hermílio de Moraes. Pois é, grande professor da área do empreendimento, professor Antônio Hermílio de Moraes. O chamo assim, faço essa homenagem póstuma por conta da grandiosidade do que esse mestre pôde nos ensinar. E aí, se você não tem esse controle do gasta, investe, trabalha, mas não vê retorno, você até acha que está crescendo. Até acha, mas só está se endividando por conta da ausência do quê? Lembra daquele papo de ontem? Planejamento. E aí, como empreendedor, vai um conselho de um cara que está aprendendo, sempre, independentemente de formação acadêmica na área. Eu conheci administradores que eram muito mais gestores do que muita gente que eu já vi formada em faculdade. Entendeu a diferença, gente? E é isso que começa a fazer com que você comece a pensar o lucro. Lucro. E aí nós vamos dividir o que é o pensamento a respeito do lucro. Lucro, dinheiro ou lucro, retorno além do dinheiro, o retorno satisfatório por estar vendo o negócio acontecer, vendo a coisa crescer, né? Esse lucro, uma coisa é certa, o lucro, o crescimento, ele sempre virá depois da estratégia. E a estratégia é algo que nós aqui aplicamos o tempo todo. Estratégia. Estamos crescendo proporcionalmente. Eu digo que nós estamos cortando uma árvore no meio de uma floresta. É muito fácil cortar uma árvore no meio de um descampado, onde o cara vai lá, bate o machado, não passa ninguém e acabou. Quando você vai cortar essa árvore, vou botar um exemplo melhor. Você não vai cortar essa árvore na floresta, não. Você vai cortar essa árvore numa área urbana. E aí, quando você for cortar essa árvore numa área urbana, qual é o seu problema? Tem pessoas passando. E aí? E aí é como uma vez eu vi um senhor cortar uma árvore na minha casa. Ele amarrou a árvore em 4 pontos diferentes. E ele foi cortando a árvore embaixo. Conforme ele puxava de um lado numa corda, ele afrouxava na outra. A corda, a árvore foi descendo devagarzinho até encostar no chão. Gente, isso é uma aula de estratégia. Ele só conseguiu realizar o feito por conta da estratégia. E aí é o momento em que o lucro, o dito lucro real, que é muito maior do que o financeiro, ele aparece. Vender sem planejamento, gente, é trabalhar para pagar conta. E muitas das vezes ainda deixa a desejar. Negócio bom é aquele que lucra, escala e te dá tempo. Você precisa, dentro do teu conceito de empreendedorismo, terceirizar funções para que você não seja escravizado pelo seu próprio trabalho. Entendeu, gente? Essa é a mentalidade. E aí a pergunta para quem quer pensar em empreender agora: você tem uma demanda real ou é só uma ideia legal? Aí, isso vira hip hop, hein? Você tem uma demanda real ou é só uma ideia legal? Se for um comércio local, você tem demanda na área? Como eu sempre falo, antes de pensar em empreender, pergunta quem conhece um pouquinho mais. Quem pode normalmente dar esse tipo de esclarecimento para evitar problemas futuros é o Sebrae. Porque aí você começa a trabalhar melhor o teu pensamento, o teu entendimento. Com isso, você sabe em quanto tempo o teu dinheiro retorna. O empreendimento é o prazo que o teu investimento retorna para você. 3 anos? 5 anos? É como a pergunta tradicional. Eu te dou um terreno. Você tem 2 coisas para plantar: manga ou alface. Alface você planta hoje, rega, rega, rega. Daqui a 30 dias você colhe. Planta de novo, rega, rega, rega. 30 dias você recolhe.
O ciclo demora 30 dias. Se você plantar a manga, você vai plantar manga, você vai regar por 5 anos, 6 anos. Depois disso, você pode se preocupar com outro empreendimento, que aquela mangueira vai te dar retorno sozinho, dentro do espaço de tempo. É igual a bananeira. Estou usando esses exemplos para ficarem mais fáceis assim para a gente entender. Deu cacho de banana, vai lá e dá-lhe um talho na bananeira. Vai nascer no mesmo lugar, vai nascer a outra, vai dar outro cacho de banana e assim vai. E aí é você entender a seguinte ideia: você prefere aparecer no Instagram e mostrar para todo mundo o que você está fazendo, ou você prefere lucrar em silêncio, ali quietinho? É quando a gente conta a história do ovo da pata e o ovo da galinha. O ovo da pata, a pata bota e fica quietinha. A galinha faz escândalo. Aí o dono da fazenda vai lá e a galinha pôs. Vai lá e pega o ovo. O da pata não. Então, esse é o conhecimento e esse é o entendimento. Na verdade, desenvolva o pensamento com visão profissional. Você pode não ter a especialização ainda, mas se comporte como um profissional. Não se comporte como um vendedor amador. Não fica dando mercadoria para os outros. Não, porque as pessoas precisam conhecer. Não, não. Valoriza o teu negócio. Valoriza. E eu sempre falo sobre uma coisa. Possivelmente, as pessoas vão querer que você dê de graça aquilo que você tem para vender. A única coisa que você tem para vender. E aí foi o que Cacilda Becker disse, quando quiseram ir a um evento dela e entrar de forma gratuita, quando ela disse: vocês querem de graça a única coisa que eu tenho para vender. E isso é muito reflexível. E aí, você entender o exemplo real, e aí você volta, eu volto nesse momento, no exemplo que eu passei sobre um cara que, a meu ver, é um dos maiores empreendedores desse país, até baseado nos recursos que ele tinha para onde ele chegou. Eu não sei como ele está no momento, mas eu sei que a visão empreendedora dele é muito grande, que foi, no caso, o nosso grande empreendedor e a pessoa a quem eu tenho muito respeito, o David Portes, cara que vendia bala ali perto do consulado dos Estados Unidos, no Rio de Janeiro. Ele foi da caixa de bala ao CNPJ. Mas isso não foi da noite para o dia, levou um tempo, até mesmo tem a maturação de qualquer comércio. Isso aí é uma coisa certa. Precisamos ter muito controle em relação aos custos. Reinvestimento, o dinheiro que veio, voltar a reinvestir. Esse dinheiro reinvestido, o retorno financeiro dele sempre vai ser muito maior do que um investimento no mercado financeiro. Você investir no teu trabalho sempre vai te dar um percentual muito maior do que o dinheiro no banco, sem contar que vai ensinar as novas gerações ao quê? A dar valor a isso. É o que eu sempre falo. Vendeu, reinvestiu, cresceu e hoje dá palestra como empresário. Não sei como ele está no momento, mas isso foi o que eu vi do David, que eu acho que é uma aula, é um baluarte. Vou dizer que, em relação ao empreendedorismo, não posso falar sobre outras coisas, sobre a vida particular dele, que eu não sei. Mas sobre o empreendedorismo, ele é um grande bastião. E aí, o que nós precisamos pensar nesse exato momento? Uma chamada para ação. E essa chamada para ação, não empreenda para fugir do patrão. Olha bem, você não tem que empreender para... eu não quero mais saber de patrão. Não, não é isso. Porque, de repente, você foi mandado embora ou pegou um dinheirinho ali do fundo de garantia. Não, não é isso. Não é isso. A ideia é: eu vou empreender porque eu quero me libertar, ter mais condições financeiras e tempo para me dedicar a mim, a minha família. E aí, nós temos que entender que, quando você fala de empreendedorismo hoje, o tópico mais importante não é o dinheiro. O dinheiro não é o lucro real. O lucro real, além do dinheiro, ele vem acompanhado do tempo, que não adianta nada você ganhar muito dinheiro se você não tiver tempo para você poder aproveitar com a sua família, com os seus amigos, entendeu? E aí, empreenda por uma questão de liberdade, não de fuga. Com isso, você vai entender o seguinte: se você já empreendeu, comenta aqui embaixo, você que já empreendeu, qual foi a sua maior dificuldade quando tentou empreender? E você que nunca empreendeu, qual foi ou qual é o seu maior medo em empreender? Papo cabeça, né?
Produtivo. Muita coisa. O nosso papo de quinta-feira normalmente é um papo mais produtivo. Por quê? Porque a gente começa a acostumar o ouvido com conceitos que não são habituais no nosso dia a dia. A ideia, papo de empreendedor, papo de quem está desenvolvendo isso, é como normalmente eu falo, que é a história da conversa que estava rolando entre a lagarta, aí estavam batendo papo, a lagarta, a lacraia, a formiga e o carrapato. Aí um dia, no meio da conversa, a lagarta disse o seguinte: gente, em breve eu vou voar. A lacraia, a formiga e o carrapato começaram a rir. Aí a borboleta passou e disse: eu acredito em você. Sabe por quê? Porque a borboleta, um dia, ela foi uma lagarta. Isso, essa metamorfose, tem que começar de dentro para fora. Nós precisamos entender isso como lógica. Isso tem que estar no nosso sangue, a ideia de empreender. Independentemente se o cara é funcionário público, se não é, empreender, guardar dinheiro, investir. O empreendimento sempre vai render mais do que o investimento no mercado financeiro, não tenha dúvida disso. Ok, gente? Papo bom de hoje, hein? Papo bom para quinta-feira, hein? Vamos devagar, que já tem uma galera que já está pensando em amanhã, tem os Gunny Funny Housezinho aí da pista. Vai gastar dinheiro, não, é melhor pensar em empreender. Pensa no teu futuro, na tua aposentadoria, no futuro da sua descendência e até mesmo na aposentadoria deles. Ok, gente? Ó, papo maneiro, papo cabeça, tamo junto. Amanhã vamos falar de din-din. Amanhã o papo é investimento. Valeu? Tamo junto e misturado. Beijo, gente. Tchau, tchau.